Olha só, o Senado vai recorrer da decisão do STF que limitou o piso da enfermagem. Segundo Pacheco, não é razoável revisar lei aprovada no parlamento. Esse aumento é muito polêmico até hoje. Quem vai atualizar para a gente as informações é a Cristine Otaviano. Bom dia, Cris. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no ar. A gente tem aí uma declaração de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, e uma reação depois que o STF, agora assim que voltou de férias, chancelou algumas decisões que já vinham sendo tratadas antes do início das férias. A gente inclusive teve movimentação dos enfermeiros, a gente mostrou aqui no DF no ar, mostrou também nos outros programas aqui da Record TV em Brasília, a respeito de uma contestação da categoria em relação a uma decisão que já tinha sido tomada lá no Congresso, que é a aprovação do piso para os enfermeiros. Os enfermeiros teriam então um piso de R$ 4.750 de salário, as outras categorias também teriam pisos aí limitados a 50% e 30% desse valor. À medida que forem técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, também entra aí nessa categoria de pessoas que cuidam da saúde, as parteiras. Acontece que durante essas declarações e definições ali no Supremo Tribunal Federal, um dos ministros, o Roberto Barroso, questionou a questão dos hospitais privados não terem condição de pagar este piso integralmente em todas as regiões do Brasil. Existem circunstâncias diferentes, um hospital que fica na capital, por exemplo, Paulista, lá em São Paulo, e uma que fica ali, por exemplo, em Belém, no norte do país, ou em outra região, que é uma região onde há menos movimentação de pessoas, e esse hospital teria uma receita menor. Como bancar toda essa categoria, né? De acordo com a fala ou com a definição ali do Barroso, na opinião dele em relação ao piso de enfermagem, isso de alguma maneira acarretaria, por exemplo, em muitas demissões da categoria, visto que alguns hospitais particulares não teriam condições de cumprir com o piso para toda a categoria, acabaria demitindo alguns. E aqueles que ficassem iam de alguma maneira ter a carga horária mexida, porque você está tirando os colegas, os que ficarem iam acabar tendo que trabalhar mais. Diante dessas explanações e desses elementos colocados em pauta de discussão, ficou por parte do Supremo uma decisão em relação à categoria dos profissionais que trabalham dentro de instituições particulares terem que fazer negociações entre patrões e sindicatos que representam essas categorias regionalmente. Na prática, o pessoal aqui, por exemplo, que trabalha nos hospitais públicos do Distrito Federal iam ter que se unir ali junto com esses sindicatos, essas instituições que representam a categoria, e negociar com os patrões da rede privada para definir quanto que nós vamos pagar, qual vai ser a carga horária desses profissionais, e a partir destas decisões fica chancelado aí o que os profissionais de enfermagem ganhariam dentro da rede particular. De acordo com o que o presidente do Senado diz agora, isso deixa de levar em conta uma decisão que foi tomada lá no Congresso Nacional de pagar o piso para todos, porque pode vir a acontecer que essas decisões regionalizadas acabem sendo definidas por pisos menores do que o que foi projetado e definido lá pelo Congresso Nacional. E aí, Neila, a gente tem aqui uma coisa que se chama um choque de funções em relação aos três poderes do país. Uma definição que foi tomada no Congresso Nacional e agora de alguma maneira sendo mudada pelo Supremo Tribunal Federal. E é diante disso que o presidente do Senado vai, junto com a Advocacia Geral do Senado Federal, fazer o que a gente chama de embargo de declaração, que é um questionamento em relação a uma decisão judicial. É o mesmo que a gente começa a ver acontecer com uma decisão também que está acontecendo agora em relação ao porte de drogas. Então, a gente tem aí agora essas definições sendo questionadas em relação a uma casa legislativa, a uma casa que é do judiciário, e a gente continua acompanhando e passando aqui as informações para quem é nosso amigo do DF no ar.